A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Na cruz, Jesus restituiu o que roubamos. Preste atenção, meu amado. Agora eu quero que você preste bastante atenção na lei que foi estabelecida pelo Senhor através de Moisés. Em Levíticos capítulo 6, do verso 4 e 5 diz assim: será, pois, que, tendo pecado, ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que foi dado, ou perdido que achou, e tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e restituirá por inteiro, e ainda acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Essa lei, aplicada a todo que cometesse um crime, ou qualquer tipo de extorsão com seu próximo. Sendo assim, talvez você esteja pensando: se eu fui a pessoa que roubou, quem extorquiu, quem enganou, quem achou e não devolveu. Antes que você comece a fazer as contas da sua dívida, eu preciso lhe dizer que isso não diz respeito a você, mas a Jesus. Ele tomou o lugar do pecador na cruz. Ele tomou para si a dívida daquele que roubou e extorquiu. Uma vez que ele pagou pelos nossos pecados, você precisa entender que certos pecados precisavam também de uma restituição. Assim, a obra completa do Senhor envolve o perdão da oferta pelo pecado, mas também envolve a restituição de 120% para aquele que foi defraudado. Quando o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, ele fez uma declaração muito séria. Em João capítulo 15, verso 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Essas palavras do Senhor Jesus nada mais são do que a citação de um salmo messiânico. Salmo 69, verso 4. São mais que os cabelos da minha cabeça, que os que sem razão me odeiam. São mais poderosos os meus destruidores, os que com falso motivo são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir e não o que não furtei. Ora, se o Salmo 69 é messiânico, então quem está falando ali é o Senhor Jesus. Observe que na última frase o Senhor diz: tenho restituir o que não furtei. Nós somos aqueles que roubaram de Deus o louvor e a adoração. Nós temos defraudado a Deus roubando a sua glória. Mas não temos defraudado apenas Deus. Nós também defraudamos os homens. Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar. Tomou para si a nossa dívida, obrigando-se a si mesmo a também a restituir pelo furto o que ele mesmo não cometeu. Na cruz o Senhor tomou o nosso lugar. Nós éramos ofensores, ladrões e pecadores, mas ele tomou o nosso lugar. Por isso, ele deve restituir o que ele não roubou. Nós roubamos, ferimos, extorquimos, mas como ele tomou o nosso lugar, ele agora é responsável por restituir não a nós. Aleluia! O Senhor mesmo nunca pecou, mas como tomou o nosso lugar, ele deve restituir 120% o que nos roubamos. Ele se tornou responsável pela restituição de tudo que tomamos dos outros. Essa é a razão porque ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Sabe por que Jesus morreu no meio de ladrões? Porque eu e você éramos o terceiro ladrão. Somos habituados a pensar que o Senhor nos dá perdão, mas restituição é por nossa conta. Evidentemente, devemos restituir tudo que tomamos dos outros, pois foi exatamente isso que Zaqueu fez
E o Senhor disse que aquele era o sinal de que a salvação tinha entrado na casa dele. Mas a verdade é que não temos condições de restituir todos que ofendemos. Todavia, o Senhor é rico o suficiente para fazer isso por nós. Infelizmente, muitos que vivem debaixo da acusação do diabo pensam que não podem ser aceitos por Deus por causa dos seus muitos defeitos e falhas. Mas a oferta pela culpa também é uma ilustração de como somos aceitos diante de Deus. Você sabia que no Velho Testamento, quando alguém vinha oferecer uma oferta de culpa, ele deveria trazer um carneiro diante do sacerdote no tabernáculo? O sacerdote, então, inspecionava o carneiro para ver se ele era perfeito e qualificado para o sacrifício. Observe, o sacerdote não inspecionava o ofertante, mas o carneiro do sacrifício. Se o carneiro fosse aceito, o ofertante também era aceito. Hoje, nós chegamos diante de Deus, trazendo Cristo como nosso cordeiro, como oferta pelos pecados. Deus olha e vê Cristo está qualificado. Se o cordeiro é perfeito, então somos aceitos diante de Deus. Não tem nada a ver conosco, tudo diz a respeito de Cristo. Depois de apresentar o carneiro, o ofertante impunha as mãos sobre o animal, confessava os pecados. Naquele instante, o seu pecado era transferido para o animal, que logo em seguida era morto sobre o altar do holocausto. O sacerdote aspergia o sangue sobre o ofertante e este ia embora completamente perdoado. Esse é o quadro da nossa redenção. Fomos perdoados na cruz. Os nossos pecados foram transferidos para Cristo, o nosso representante. Hoje somos aceitos por Cristo, porque Cristo foi aceito como sacrifício. Você não tinha como restituir a Deus por todas as ofensas, roubos e transgressões que você cometeu, nem a Deus e nem aos homens. Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou o nosso lugar e fez a restituição por nós. Todavia, isso ainda não é tudo. Há outro aspecto da restituição que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Na cruz, ele restituiu tudo que perdemos. Aleluia! Eu creio que essa palavra vai gerar fé no seu coração. Você é perdoado e vai ser restituído pelo Senhor. Pai, eu oro por cada irmão que está me ouvindo através do canal do YouTube, que anda acusado, condenado, que perdeu saúde, que perdeu dinheiro, que perdeu família. Eu peço ao Senhor, traz a restituição na vida dessa pessoa, que ele seja alcançado pelo Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas ela cumpra tudo aquilo que ela foi liberada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi edificado com essa palavra, eu creio, você pode nos ajudar divulgando, comentando aí no nosso canal, para que mais pessoas saibam que lá na cruz, Jesus restituiu o que nós roubamos. Abençoe cada pessoa, divulgue essa palavra. Eles precisam ouvir o Evangelho. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre sabendo que ao ofertar para nós, nós vamos usar esse dinheiro não para nós mesmos, mas para levar pessoas aos encontros, para ofertar cesta básica para aqueles que nada têm, para que o Evangelho do Reino seja pregado. Nos ajude e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Não é troca, é semeadura. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.